Acabou agora há pouco na Neoquímica Arena, Corinthians e Red Bull Bragantino, vitória importantíssima do Corinthians no Campeonato Brasileiro, primeira vitória, então 2-0 em cima do Red Bull Bragantino, e o Red Bull Bragantino ainda perdeu um pênalti, ou o Hugo Souza ainda defendeu um pênalti. E só ao lado do André Kfouri, também do Gustavo Zupac, esta noite. Fala Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Tudo bem, Gustavo, Felipe? Boa noite a todos. O Corinthians jogou bem, venceu com méritos. O Bragantino tinha vencido as últimas 3 partidas entre essas equipes. No campeonato estadual, o resultado ficou desagradável para o Corinthians e merecido para o Bragantino. Mas hoje foi diferente, com o Corinthians fazendo uma boa atuação e conseguindo ganhar a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Jogada pelo alto começou a abrir o caminho para essa vitória. Mais uma atuação que o Gabriel Paulista vai levar para casa da família dele, né? O seio familiar, como se diz, todo corintiano, celebrando mais um gol, e um gol importante, um gol decisivo, como foi o primeiro. Se bem que o primeiro valeu um troféu, né? Esse é a primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Uma longa caminhada ao longo do ano de 2026. Aí o gol dele e depois o Corinthians com o Matheus Bidu estabeleceu essa vitória. Algumas boas atuações, né? O Hugo, mais uma vez, central, pegando um pênalti que poderia empatar logo depois que o Corinthians abriu o placar. E, no modo geral, um bom jogo do Corinthians, visto por um público que pode ser considerado não decepcionante, porque a palavra não estaria correta, mas é que quem tem média de mais de 40 mil pessoas, hoje 26 mil, o time do Corinthians hoje foi visto por menos gente do que ele está acostumado. Pois pouco mais de 25 mil torcedores na Neoquímica Arena. Daqui a pouco vamos para lá conversar com a Lili Nascimento. Fica aquela decepção, porque no ano passado a média de público na Neoquímica Arena era de mais de 40 mil torcedores. Fica aquele gostinho de sim, poderia ser mais, ainda mais, para ver uma vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Fica o gostinho também de quem não foi, do arrependimento. Fala, Zupa, tudo bem? Podemos olhar para esse Corinthians, começar a ver um time que está melhorando e melhorando muito e que pode começar a pensar, brigar por boas coisas neste ano de 2026? Boa noite, Marcela, boa noite a todos e ao Fã Esporte também. O Corinthians, ele engatou boas atuações, né? Foi um time que começou o ano não jogando tão bem assim, mas se a gente parar para olhar, uma sequência com título da Supercopa contra o Flamengo, até mesmo a derrota pro Bahia na Vila Belmiro, o Corinthians fez 1-0 e teve várias chances de resolver o jogo no primeiro tempo contra o Bahia, depois acabou tomando a virada. Aí, enfim, jogo do Campeonato Paulista, é verdade, time reserva contra o Capivariano, mas também fez um bom jogo. Contra o Palmeiras, embora tenha perdido, fez um jogo bom, foi melhor que o Palmeiras o tempo inteiro, não merecia ter perdido, e hoje de novo fez um bom jogo. Então, o Corinthians está repetindo um bom nível de atuação, e eu acho que isso é muito importante. É o que, por exemplo, a gente sentia falta na última temporada. Era um time que era muito inconstante, em casa largou muitos pontos, né? Na última temporada, o Corinthians, que se acostumou até na Neoquímica Arena como uma grande fortaleza, desperdiçou pontos pelo caminho. Hoje fez o seu dever de casa jogando no seu estádio, né? Bem verdade que estreou em casa também contra o Bahia na Vila e acabou perdendo. Mas no jogo de hoje, o Corinthians teve um grande mérito. O Dorival, na preparação, teve um grande mérito, que foi fazer a leitura correta do jogo, né? A gente viu aí os melhores momentos. Boa parte dos melhores momentos do Corinthians foram bolas longas esticadas pro Yuri correr nas costas da zaga. E por que essa era uma boa estratégia? Porque quem é o Bragantino? O Bragantino é um time que, dentro ou fora de casa, vai te pressionar alto. É um time de intensidade, de muita competitividade e de linhas altas. E aconteceu isso. Para pressionar alto. E o Corinthians demorou ali uns 10, 15 minutos para conseguir sair dessa pressão do Bragantino. Quando começou a sair, foi bola. E que tipo de atacante é o Yuri Alberto? Quando que ele é melhor explorado? Quando ele tem campo para correr. Então o Corinthians começou a explorar o Yuri Alberto nas costas do zagueiro. É que o Yuri não estava, em termos de definição, nos seus melhores dias hoje. Tem esses dias, né? Tem esses dias e hoje. Mas ele castigou a linha defensiva. O Corinthians soube castigar a linha defensiva do Bragantino em velocidade o tempo inteiro. E para isso, o Dorival, já que não tinha Bidon e André, vamos falar sobre isso também, mas ele montou um meio-campo com ótimos passadores. Então, o meio-campo com Rodrigo Garro, com o André Carrijo e com o Matheus Pereira, que mais uma vez jogou muito bem, esse cara não pode sair do meio-campo do Corinthians, esses caras foram lançando com bolas longas o Yuri o tempo inteiro. E assim o Corinthians foi controlando o jogo contra a equipe do Bragantino. Não foi assim que construiu os 2 gols, mas foi assim que ele se fez melhor durante o jogo. E aí, com o Gabriel Paulista e com o Bidu, outros 2 bons nomes desse começo de temporada, o Corinthians constrói uma justa vitória contra o Bragantino, que é um time que estava invicto em 2026. Então não é pouca coisa. O Bragantino do Mancini vinha jogando bem no Paulista e no Brasileiro, conheceu hoje a sua primeira derrota na temporada. O Zupac já vai falar da arbitragem, pênalti. O nosso analista Carlos Eugênio Simon vai chegar aqui no Sport Center para falar do pênalti defendido pelo Hugo, né? Pênalti a favor do Bragantino, entre outros temas, e já as outras partidas. André, no comentário do Zupac, ele já pincelou por caras novas do Corinthians que chegaram e imediatamente colaboram. Eu queria falar um pouco do Gabriel. Assim, a gente está falando de um Gabriel Paulista, um jogador com uma trajetória europeia, um cara que chega com experiência, com liderança e com gols sendo zagueiro. Eu queria que você falasse da importância dessas figuras despontarem, tanto para a torcida quanto internamente para o No caso dele, a gente teve a oportunidade de conversar aqui a respeito da situação na zaga e a perspectiva do Gabriel Paulista ser titular de imediato, né? Já que a contratação dele já tinha sido anunciada há algum tempo.
E o Corinthians tinha uma boa situação, terminou o ano passado com uma boa situação entre zagueiros. Independentemente de como o Dorival queira jogar, o Corinthians tem bons zagueiros. Aliás, essa é uma questão que durante muito tempo, quando o time esteve mal, mesmo já com o Dorival, aparentemente foi resolvida, né? Do meio para o final da temporada passada. E a gente sempre fala sobre hierarquia, sobre fila para jogar, a necessidade de ganhar as posições dentro do campo. Eu me lembro de ter dito que não achava que o Corinthians tinha feito um investimento num jogador que, sim, tem 35 anos, né? A questão da experiência tem muita bagagem, essa trajetória internacional conta demais, mas eu achava difícil o Corinthians ter feito um investimento nesse momento em que é tão difícil para o Corinthians contratar jogadores bons de alto nível como o Gabriel Paulista, para que ele não fosse titular. Mas que a coisa precisaria ser natural, porque o Corinthians não estava precisando desesperadamente de um zagueiro. Mas, ao que tudo indica, esse bom começo de ano também é uma prova de que, aos olhos do Dorival, a vaga é dele, uma das vagas titulares é dele, independentemente, de novo, de como o Dorival queira jogar. E essa contribuição de ir ao ataque nas bolas paradas, participar das jogadas ensaiadas, o gol contra o Flamengo na Supercopa é um gol de desenho. E ele está no lugar em que deveria estar para fazer exatamente o que ele fez. Numa jogada de escanteio é absolutamente normal os zagueiros que têm mais impulsão conseguirem atravessar o campo para colaborar. E essa é mais uma oferta que o Gabriel traz ao Corinthians. E até agora, por um cara que se declarou corintiano, o começo dele não poderia ter sido melhor. Ele tem 2 gols marcados em jogos que o Corinthians venceu. E são vitórias importantes. Feliz, ele tá feliz a família também, né? Bom, deixa eu colocar as estatísticas dessa partida, os números para vocês, para analisarmos ainda mais esse jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino. Quero falar também sobre o Garro, quero falar sobre o Breno Bidon e o André fora também, jogadores importantes que hoje estavam fora, mas ainda assim o Corinthians fez um bom jogo. O Corinthians com 60% de posse de bola, 13 finalizações do Corinthians a 9 do Red Bull Bragantino. No alvo, 5 do Corinthians e 4 do Red Bull Bragantino, 2 grandes chances para cada lado. Gols esperados, 0,93 do Corinthians e 1,24 do Red Bull Bragantino. E ações na área rival 17-10. O Red Bull Bragantino perdeu o pênalti aos 59. O Hugo Souza fez a defesa. Daqui a pouco, Carlos Eugênio Simão, como falou o Mota, vai analisar e dizer se foi mesmo pênalti ou não, na opinião dele. Na opinião do árbitro, foi pênalti. E depois vamos mostrar também o Mateuzinho e o Ranieri vibrando na cara do árbitro com a defesa do Hugo Souza. Zupa, como é que você viu a oportunidade do Garro, né? Hoje ele entra como titular, ficava aquela questão de, mas e como ele está fisicamente? Ele respondeu. Não, fez um bom jogo, assim, né? Dentro dessa característica do jogo que eu falei, de o Corinthians ter alguém para fazer esses passes mais longos nas costas da zaga. Então, para um jogador como o Garro enfrentar um adversário que, por um lado, é um adversário que te pressiona muito na posse de bola, isso é desconfortante para quem tem o controle da bola, mas, por outro lado, é um adversário que te dá espaço para o passe em progressão, né? Como se falava antigamente no ponto futuro, né? Como falavam os antigos da bola. O Garro tem esse olhar, né? Então, ele foi muito bem nesse sentido. Ele jogou bem, fisicamente ele jogou bem, né? Deu algumas arrancadas, performou bem. O Dorival tirou o Garro e o Memphis já com quase mais de 80 minutos para colocar Vitinho e Kaique em alterações para preservar os jogadores com o resultado garantido. Então acho que foi uma boa atuação do Garro, ele precisa de mais atuações assim, né? O Garro perdeu o status de titular do Corinthians e parece uma loucura a gente falar isso, porque na última temporada, enquanto o Garro esteve fora durante muito tempo machucado, a gente sempre lamentou como a ausência deste e outros jogadores, mas como não ter o Garro fazia mal para o Corinthians. Mas nesse de não ter o Garro, o Dorival encontrou um lugar para o Breno Bidon jogar e o Breno Bidon virou parte fundamental da equipe. Eu não vejo ainda o Corinthians pronto, e talvez ao longo da temporada se mostre, mas eu não vejo o Corinthians ainda pronto para ter Bidon e Garro jogando juntos, sem que um bata a cabeça com o outro e sem que o sem bola fique comprometido. Por enquanto ainda fica. O Dorival ainda tem que fazer escolhas. E hoje o Bidon é intocável. Então o Garro, nessa busca por um recondicionamento, ele perdeu o status de titular. Mas ele é um jogador muito importante, a ponto de hoje ele entrar como titular e capitão do time. Então ele fez um bom jogo, para ele é muito importante, mas ele vai ter que capinar um pouquinho para reconquistar o status de maestro do time que ele tinha em 2024. Aproveita então a lesão, né, do Bidon. Que aliás, a lesão do Bidon é estiramento no músculo posterior da coxa direita, do André lesão ligamentar de tornozelo esquerdo. A do André, a expectativa é por volta de um mês de afastamento. A do Bidon é esperado menos tempo. 2 detalhes. O André teve lesão ligamentar no outro tornozelo na última temporada. E foi esse o tempo que ele ficou fora, por isso estima-se o mesmo período. E o Bidon, no clássico contra o Palmeiras, em alguns momentos, ele levou a mão na coxa. Verdade. E aí hoje ele não jogou por uma lesão na coxa. Então devia estar... E contra o Capivariano, acho que o Dorival nem colocou o Bidon para jogar, porque ele tinha feito a maioria dos minutos da temporada até então. Então, embora seja um menino, e eu tenho saudade de como meu corpo se recuperava aos 19, 20 anos de idade, lá se vão 20 anos, 21 anos dessa época, mas há limites, né? E o Bidon, aparentemente, fadigou já nesse começo da temporada. E ele punha a mão na perna e continuou. E seguiu o jogo. Isso é impressionante. E como correu? Jogou 80 minutos. É isso, por aí. Eu acho que um tema, a gente já vai falar do pênalti, mas eu queria trazer a defesa do pênalti, porque a gente tá falando... É curioso, o Hugo é um goleiro que está em discussão de Copa do Mundo. E quando ele entra na discussão na Copa do Mundo,
O ponto forte é a questão dos pênaltis, né? Quando há um debate assim, pô, o Brasil poderia ter um terceiro goleiro, terceiro ou segundo, enfim, ou primeiro, não sou eu que vou determinar, mas quando se fala sobre o Hugo, é na visão quase da terceira vaga de gol. E com a característica de goleiro, de pegador de pênalti. Dito pelo Ancelotti textualmente. Então, como isso? Assim, a gente tá na cara do gol, tá no bate, gente, pra convocação. Hoje faltam quanto cada pênalti é carimbinho de passaporte, André. Só podia ser melhor se o Carlo Ancelotti estivesse em Itaquera hoje. Ele estava no Maracanã. No Maracanã, naturalmente. Mas ele tem app, assistindo o clássico carioca entre Flamengo e Botafogo. Fluminense E Botafogo, perdão. Mas é claro que ele já viu. Mas assim, o impacto no estádio é mais legal, conta mais, né, pro goleiro. E é claro que isso importa menos. O que importa é o que acontece em campo. E na verdade o pênalti foi mal batido, né? Não vamos tirar o mérito do Hugo. Sempre que um goleiro pega um pênalti, a gente precisa lembrar disso. E é muito mais difícil a situação do goleiro do que do batedor. Mas o Hugo é esse goleiro que preocupa o cara que arruma a bola para bater o pênalti. Ali em Itaquera, nessa área, não tem problema no gramado, né? Não houve nada ali. Não estava. Aparentemente a marca estava intacta. Não houve nenhuma questão ali. Não tinha buraco. Para bater. E a bola foi, eu não diria que foi atrasada para o Hugo, porque ela não foi batida tão fraca, né? Mas o Hugo nem precisou esticar o corpo para fazer a defesa. Ele leu muito bem o lance e já levantou vibrando. Porque ele sabe sobre a importância do momento. Fazia pouco tempo que o Corinthians tinha feito 1-0. Não merecia tomar o empate, né? Mas aconteceu o lance e o Pita teve a chance e ele foi bem demais. E ele tem, digamos, no jogo contra o Palmeiras, ele fez parte da discussão pós-partida em relação a não ter defendido ou não ter espalmado para fora de risco o chute que o Flaco colocou para dentro no rebote. A bola desviou, ele teve que dar um jeito, ajustar ali a trajetória, o grau de dificuldade aumentou. Mas sempre que acontece um gol no rebote, é normal que o goleiro seja colocado no debate. E o Hugo, às vezes, toma gols que você fala, um goleiro que faz o que ele faz não deveria tomar esse gol. Mas, na verdade, a maioria dos goleiros é assim. Existem poucos goleiros que pegam as bolas que não deveriam pegar e aquelas que deveriam pegar, na maioria dos casos, pegam também. O Marcos, ídolo do Palmeiras, tomava gols que não era para tomar. O Cássio tomava gols na época do Corinthians que não era para tomar. Só que esses dois aí, especialmente esses dois, impediam gols que não deveriam impedir. O Hugo é um goleiro mais ou menos nessa linha. Ele toma gols que você percebe, talvez esse goleiro desse nível tivesse condições para fazer um trabalho melhor nesse lance específico. E às vezes ele faz coisas que a gente não espera que ele faça. Na hora de cobrar pênalti, ele é um problema. O goleiro, um problema para o outro, né? O goleiro, acho que diferentemente das demais posições do futebol, talvez o centroavante se assemelhe, mas o goleiro, o bom goleiro, o grande goleiro, ele passa além da perfeição técnica. Não é só você... O goleiro, ele tem aura. O goleiro tem coisa que a gente não consegue, né? Então, o Hugo não é o... Tem aquela coisa do chama-gol, não chama-gol? Também tem. Tem goleiro